Povo Maranata, o mundo aí fora tem a mania de dizer que todos são filhos de Deus. Porém, filho de peixe, peixinho é. E se todos querem ser filhos de Deus realmente, precisam conhecer seus atributos. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com sua autorrevelação, e que nos ajuda a entender quem é Deus. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer um que queira ser chamado filho de Deus, pois filho de peixe, peixinho tem que ser. E filho de Deus tem que ter, no mínimo, os atributos de Deus. Além da designação atributos de Deus, às vezes a teologia sistemática também denomina tal estudo de qualidades de Deus ou perfeições de Deus. Daí o porquê devemos, como filhos de Deus, ser perfeito como Ele é e buscar perfeição como Ele é e ter as suas qualidades, de modo que filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deus o deseja ver você como Ele é. Seja meu imitador. De modo que devemos entender todas essas expressões de forma divina. Os atributos de Deus descrevem plenamente quem Ele é e devem descrever plenamente quem você é para a sociedade corrompida a qual você vive. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de forma limitada, pois Deus, em sua plenitude, é completamente incompreensível para nós. Então devemos, de forma limitada, procurar a perfeição que nos é possibilitada, a plenitude que nos é possibilitada, a completude que nos é possibilitada. Daí porque a expressão a plenitude dos gentios. A redenção se dará com a plenitude dos gentios, com a completude dos números daqueles que procuraram ser imitador de Deus, semelhante a Cristo. A partir daqui, precisamos considerar que conhecemos Deus em parte, apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. No entanto, devemos nos confortar na verdade de que Ele certamente nos revelou tudo aquilo que de fato precisamos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável. Isso está bem claro em Romanos 2. Você não tem desculpa. O pouco que Ele quer nos revelar já é o suficiente para nos salvar. Daí você ter que dar importância de estudar sobre os atributos de Deus, de conhecer sobre os atributos de Deus, de registrar no teu coração sobre os atributos de Deus, porque você tem que ter os teus, semelhantes ao de Deus. Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre
quem Ele é e como Ele é, e consequentemente adorá-lo e atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente e desejosa no seu coração de ser semelhante a Ele, de ser um propagador dele, um imitador dele, um difusor dele. Os atributos de Deus também nos auxilia na compreensão da natureza infinita de Deus, em relação ao universo, em relação a tudo. Ele é autoexistente, um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza, e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Esse aspecto é chamado na teologia de transcendência. Daí o porquê nós, ainda nesse corpo corruptível, ao saber alguma coisa de Deus, entendemos que Ele é transcendente, excede o nosso entendimento. Somente no corpo de glória poderemos compreender, ter uma compreensão maior de quem é Deus. Por outro lado, sua presença, seu poder, agem ativamente dentro de sua criação, de modo que Ele não é um simples espectador da história, mas é quem controla e conduz todas as obras de suas mãos, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu poder, de acordo com o seu projeto, de acordo com o seu sonho. Esse aspecto é chamado na teologia de imanência. Imanência. Também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do seu ser, ou seja, as qualidades de Deus e seu ser são uma coisa só, de modo que cada um de seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Alguns teólogos, se não buscar a sabedoria de Deus, dos céus, discernimento da palavra, contextualizar textos, se não buscar o discernimento do Espírito, pode cometer erros na interpretação dos atributos de Deus. Algumas pessoas, por não compreenderem adequadamente os atributos de Deus, acabam cometendo erros gravíssimos na interpretação das Escrituras e fazem descrições do caráter de Deus que, no mínimo, afrontam o seu ser perfeito. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas priorizam um dos atributos de Deus em detrimento de outro. O caso mais clássico sobre esse erro ocorre na interpretação da relação entre a justiça e o amor de Deus, onde as pessoas enfatizam de tal maneira o atributo do amor, que entendem que o atributo da justiça está sujeito ao próprio amor, como se Deus fosse mais amor do que justiça. Essa compreensão equivocada geralmente resulta na heresia do universalismo, ou, no mínimo, numa noção muito equivocada da doutrina da salvação, onde o Deus soberano parece não ter qualquer autonomia. Sobre isso, a verdadeira doutrina bíblica é a de que Deus é todo amor e toda justiça. O fato de Deus providenciar o plano de redenção não o faz ser mais amor do que justiça. E o fato dele punir eternamente o pecador que não foi justificado pela obra de Cristo não o faz injusto ou menos amoroso. Os atributos de Deus se complementam ao invés de se excluírem mutuamente. O homem continua sendo homem, mesmo que não tenha alguns de seus atributos humanos. Deus, diferente disso, não poderia ser Deus se lhe faltasse um de seus atributos, pois ele é perfeitamente expresso em cada um deles. Então agora você sabe quais são os atributos de Deus? Antes de falarmos quais são os atributos de Deus, precisamos entender que a teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis.
Os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não partilha com nenhuma criatura, ou seja, são atributos exclusivos dele e ele não os comunicou a mais ninguém. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade e basicamente por isso o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Isto é, porque Deus comunicou a eles alguns de seus atributos e por portar tais atributos o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Eu, Ricardo Luiz, quero te fazer conhecer quais são os atributos de Deus e te fazer entender, mesmo de forma bastante resumida e limitada, uma noção básica de cada um deles. Quero começar pelos atributos incomunicáveis de Deus. Aceidade. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si, mesmo para ser o que é. Obviamente, a aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Salmos 90, verso 1 e 2. Outra coisa que eu quero que vocês ouçam sobre os atributos incomunicáveis de Deus é a eternidade. Significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação do tempo. Gênesis 21, verso 33 e Salmos 90, verso 1 deixa isso bem claro. Ele não tem começo nem fim e existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Em terceiro lugar, eu gostaria que vocês soubessem que um outro atributo incomunicável de Deus é unidade. Significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Isso está em Deuteronômio 6, verso 4, Efésios 4, verso 6, 1 Coríntios 8, verso 6, 1 Timóteo 2,5. Eu sei que existe no grupo Maranata e no grupo dos meus amigos pessoas que são assim, bem unitarista. Deus é um só, ponto final. Não existe a Trindade, não existe Jesus ser Deus e o Espírito Santo ser Deus. Só o Pai é Deus. Eu respeito, mas eu olho por outro prisma. À luz da Bíblia também, conforme vocês também olham. Mas eu respeito, eu te amo assim mesmo, vocês me amam assim mesmo e a gente continua irmão. Isso não vai interferir na salvação, tá? Mas eu sou daqueles que dependem da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho e o Espírito Santo da mesma essência do Pai, divina. O quarto atributo de Deus, incomunicável, é a imutabilidade. Significa que Deus não muda jamais. Ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alterações. E ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Isso está em Tiago, capítulo 1, verso 17. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras parecem sugerir é apenas figura de linguagem, para que nós, humanos, possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. O quinto atributo incomunicável de Deus é a sua infinitude. Significa que Deus é infinito em seu ser
não sofre qualquer tipo de limitação. Tempo e espaço não podem limitá-lo. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Atos 17, verso 24. Talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente, os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a onipresença, a onisciência, a onipotência e a eternidade de Deus. Quanto à onipresença, o sexto atributo incomunicável de Deus, significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser, conforme está escrito em Salmo 139. Quanto ao sétimo atributo incomunicável de Deus, a onipotência, significa que Deus possui todo o poder. Isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos, conforme está ensinado em 2 Coríntios capítulo 6, verso 18 e Apocalipse capítulo 1, verso 8. Sobre o oitavo atributo de Deus incomunicável é a onisciência. Significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Está no Salmo 139 e no Salmo 147, verso 4. O nono atributo de Deus incomunicável é a soberania. Significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana e nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Isso está em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. O décimo atributo já passa a ser comunicável. Agora, eu falei de 9 incomunicáveis e vou falar de alguns comunicáveis. O amor é um atributo comunicável de Deus. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo pelo aspecto de que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape. Isto é, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. O apóstolo Paulo escreveu que o amor de Deus é derramado no coração dos cristãos genuínos. Romanos 5, verso 5. Certamente, a maior manifestação de amor de Deus foi enviar Jesus, que se esvaziou da sua glória. Não usurpou agir como Deus. Veio para morrer pelos pecadores. Muito obrigado, Jesus, por morrer por mim. Eu mereci aquela cruz, aquele castigo. Esse ato imerecido é designado como graça. Está em Efésios capítulo 2, verso 4 até 8. Mas vale a pena ressaltar que o atributo do amor não anula os atributos da santidade, da justiça e da retidão. Deus repreende e castiga todo aquele que ama. A própria obra de Jesus Cristo no Calvário deixa isso muito bem claro. Pois se por um lado vemos seu infinito amor ao enviar seu próprio Filho, por outro lado vemos que esse ato serviu para satisfazer a sua justiça e santidade. Se ele fosse mais amor do que justiça, santidade e retidão, ele poderia ser perdoado aos pecadores, sem precisar sacrificar seu próprio filho. Logo, não existe qualquer base bíblica ou fundamentação lógica para dizer que os demais atributos de Deus estão sujeitos e subordinados ao seu atributo do amor, resultando, como já fora dito por mim, na heresia do universalismo,
ou em alguém, ou em algum caso, no próprio aniquilacionismo. Sim, aniquilacionismo. O segundo atributo comunicável de Deus é a bondade. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Mas o que Deus faz hoje tu não compreende, mas vai compreender depois. E você consegue perceber isso claramente em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 18, Salmo 86, verso 5, Salmo 100, verso 5, Salmo 119, verso 68 e Atos dos Apóstolos 14, verso 17. O terceiro atributo comunicável de Deus é a misericórdia. A misericórdia é o outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão e a piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Está em Efésios 2, verso 4 a 5. Na verdade, além da misericórdia e bondade citada por mim nesse vídeo, nesse áudio, e várias outras características de Deus que estão relacionadas aos atributos do amor, como por exemplo a benevolência, a benignidade e a longanimidade. Quero vos dizer, através do capítulo 5 da Epístola de Gálatas, percebemos que muitos dos atributos comunicáveis de Deus são compartilhados com os cristãos, através do culto gerado pelo Espírito Santo. O quarto atributo comunicável de Deus é a sabedoria. Significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. O profeta Daniel entendeu isso, ao que a sabedoria e a força. Daniel 2, verso 20. Jó 12, verso 13, ratificou isso. Jó 36, verso 5, multiplicou esse raciocínio. Salmo 147, verso 5, autenticou. Isaías 40, verso 28 e Romanos 11, verso 33, assinou embaixo. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. Isso está em Isaías, capítulo 55, verso 8, Jó 28, verso 12 e Jeremias 51, verso 15. O quinto atributo de Deus comunicável é a justiça. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. Salmo 11, verso 7, Daniel 9, verso 7, Atos 17, verso 31. Muitos estudiosos também detalham o atributo da justiça em outras características específicas, como retidão e iniquidade. Eita glória de Deus! O sétimo atributo de Deus comunicável é a santidade. Significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Está em Isaías 40, verso 25, Abacuque 1, verso 12, João 17, verso 11, Apocalipse 4, verso 8. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelo mérito de Cristo, sendo feitos nele santo. Só não estamos separados de Deus porque fazemos parte do corpo de Cristo. Sendo nós membros do corpo de Cristo, santo. O oitavo atributo de Deus comunicável é a veracidade. Significa que Deus e tudo o que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Hebreus 10, verso 23. De modo que ele é o próprio Deus verdadeiro. João 17, 3. O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo o que ele revelou de si mesmo é genuíno e por ser fiel ele nunca fará nada que afronte sua própria natureza ou contradiga sua palavra. Sim, o nono atributo comunicável é a liberdade. Significa que Deus não precisa de nada, nem ninguém, para fazer o que quer que Ele queira, o que quer que seja. Ele é completamente livre para executar a sua vontade. Está em Mateus 11, 26, Isaías 40, 13. De acordo com a perfeição de sua natureza, ou seja, apesar de sua
de sua forma de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus, ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam seu próprio ser. O nono atributo comunicável de Deus é a paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. Está em Juízes, capítulo 6, verso 24. Bom, essa lista de atributos de Deus não deve ser entendida como uma lista exaustiva, já que se trata de um estudo limitado pela nossa compreensão do ser de Deus, bem como não deve ser considerada uma lista padrão, pois há muitas listas sobre os atributos de Deus, algumas mais completas e detalhadas e outras mais diretas e objetivas. Infelizmente, muita gente que se intitula cristão e não conhece os atributos de Deus acaba criando para si a visão de um tipo de Deus que nada tem a ver com o verdadeiro Deus. Que possamos nos atentar para o conselho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do profeta Jeremias, e entender que o nosso maior motivo de orgulho deve ser o de conhecê-lo e compreender os seus atributos. Jeremias 9, versos 23 e 24. Sem dúvida, se você quer ser rotulado filho de Deus, é bom você ouvir, reouvir sobre os atributos de Deus e imitá-lo no máximo que tu puder. Sem dúvida, mesmo diante de nossas limitações, estudar sobre quais são os atributos de Deus é algo maravilhoso, que nos leva a admirar sua majestade, sua magnificência, sua grandiosidade, sua divindade, seu amor por nós. Te dei uma dica de como você pode ser mais parecido com Deus, já que você se chama e se apresenta ao mundo como filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Ricardo Luiz. Povo Maranata. Eu, Ricardo Luiz, voltei da igreja agora e hoje Deus bradou. Foi tremendo. Falou que está próximo da colheita dos seus frutos. Falou que está bem próximo a sua vinda. Usou várias pessoas, eu fiquei surpreso. Vários visitantes. Nós tivemos oportunidade, eu, minha família, aproveitei e falei também que tenho provas cabais da parte do Senhor, que Jesus está voltando, para corroborar quem estava tendo oportunidade de fora e sendo usado por Deus, a mesma coisa. Um senhorzinho abençoado de 70 e poucos anos, ele ficou 58 anos da vida dele fugindo de Jesus, ia morrendo, problemas cardíacos. Jesus visitou ele e curou ele e disse que acrescentava mais 10 anos da vida dele, mais 10 anos da vida. E ele está prestes a completar os 10 anos de acréscimo de Deus para ser arrebatado. Deus operou cura. Teve uma mulher que operou as glândulas salivares, estava sem falar, sem cantar, sem nada. Hoje Deus operou sinais, prodígios e maravilha na igreja por meio das nossas mensagens e ela foi curada e pôde louvar a Deus. Ganhamos 5 jovens para Jesus, milagres, a visitação de um homem que teve 10 anos acrescentado na sua vida, segundo Deus falou para ele, e está prestes
a bater os 10 anos, agora em 2019. Jesus está voltando, não tá? Glória a Deus. Ricardo Luiz. Graça e paz, povo Maranata. Bom, eu, Ricardo Luiz, continuo muito feliz, porque eu tive vários sonhos. Eu sonhei que um ônibus manobrava do céu para vir em direção à terra. Estava manobrando já estava saindo da garagem no céu. Eu fiquei muito feliz mesmo. Pode ser um sonho do meu amor por Deus e pela sua vinda? Pode. Mas pode ser um sonho de Deus me avisando que o ônibus já está em direção à terra para nos buscar? Né? Pode. De qualquer forma, eu fiquei em paz, fiquei muito feliz. Também tive um outro sonho onde uma voz, e eu não sei explicar se era de Deus, se era de um anjo, eu não sei, uma voz ia para mim esse sonho. A partir do 12, tudo se finda. Bom, tentei buscar resposta para isso, se só Deus, ou se era um sonho meu, que 12 era dias, se era o mês 12, se era 12 meses, 12 semanas, eu não sei. Isso se a fonte for divina, mas se a fonte for humana, amém. Também me deixou em paz. Eu também sonhei que eu estava num grande banquete, muitas pessoas. Mais uma vez, esses sonhos são gostosos, a beça. Muitas pessoas felizes, comendo, bebendo, rindo, sorrindo. Eu só tudo isso é a boda do cordeiro. Esse foi um sonho, eu associo ao que deve ser as festas da vida. Tamanha felicidade, tamanha fartura. Tenho tido vários sonhos assim, uns cenários mais paradisíacos, cenário muito gostoso. E ali tinha uma paz grande no meu coração. Como eu falei ontem, eu senti uma paz gostosa nas oportunidades que tive, na mãe dos jovens, né, para Jesus, na cura que Deus realizou, que tinha problema salivar, quando não estava mais conseguindo se comunicar com ela. Ontem deu a ela pôde até louvar, assim, teve 78 anos de idade. Que mãe do pastor ter dado testemunho que ficou 58 anos fugindo de exame e aí ia morrer, problema no coração. Jesus o visitou e disse para ele: vou te curar e vou te acrescentar 10 anos. E segundo o que ele falou, esses 10 anos batem justamente entre dezembro de 2019 e 2020, alguma coisa desse sentido aí. Eu falei: eu, Jesus. Bom, se ele não mentiu, Jesus está às portas de vir mesmo em 2019 e 2020. Me lembrei também que o irmão Wagner, que o arrebatamento aconteceria antes da sua promoção, né, na empresa, né, antes do seu remanejamento de função, e que estava programado da parte deles, sem que o Wagner pedisse, em novembro. Outubro já foi. Então agora vem novembro. Bom, o homem pode estender um pouco mais? Pode, novembro, dezembro. Mas eu estou atento que a promoção e o remanejamento do Wagner, que já era prometido desde 2017, nunca saiu. Sempre eles enrolaram. E Jesus falou que ele nunca ia ser promovido, nunca ia ser remanejado. Ele ia ser arrebatado antes. Tem que se contentar com aquele salário pequeno lá que ele ganha, porque essa promoção, esse remanejamento não vai acontecer. O arrebatamento acontece antes. Ele, no começo de 2019, tinha até desistido de pedir, e desistiu. O próprio patrão chegou para ele em agosto e disse: nós vamos te remanejar. Outubro ou novembro, nós vamos te remanejar. Outubro já foi. Então, que vem é novembro. Bom, quando eu falo outubro já foi, bom, estamos em outubro ainda, né? Eu só sei que o arrebatamento aconteça hoje, enquanto estou falando com vocês, ou à tarde,
ou amanhã, né? Ou depois da manhã, até sexta-feira de outubro. Até sexta-feira o pastor Hermes, o que Deus falou no pé do ouvido dele, que ele seria arrebatado da frente do chefe dele, ele ainda está trabalhando. Sexta-feira, outubro, muita gente sonhou com outubro, né? Muita gente sonhou com o mês 10. Possa ser que a gente ainda seja gratificado com hoje, amanhã ou depois da manhã, quarta, quinta ou sexta. Fiquemos de prontidão, esperto. Deus me deu uma mensagem para a instrução de vocês. Deus me deu. Por que que os homens nunca creram em pessoas de Deus? Por que que os homens acreditavam que os homens de Deus são pessoas loucas, são pessoas sem merecimento de crédito, são pessoas que não são apreciadas pela sociedade como alguém de importância? Por que que essa inversão de valores? Por que que a sociedade tende a crer naquilo que o homem aparenta ser? Ser rico, ser milionário, ser culto. Por que que as pessoas davam mais crédito a Rui Barbosa dos tempos modernos ou Ananias dos tempos antigos, ao invés de dar crédito a Jeremias dos tempos antigos e dar crédito aos maranatas dos tempos modernos? Você acredita mais no que o Paulo Coelho e Rui Barbosa falava do que Ricardo Luiz e os maranatas dizem? Você acreditava mais no que Ananias falava do que Jeremias dizia? Por que essa expressão, quem deu crédito em nossa pregação? Sabe por que que eles nos consideram loucos? Sabe por que que eles nos consideram pessoas à margem da intelectualidade? Sabe por que que eles nos consideram pessoas desprovidas de crédito? Sabe por causa de quê? Porque a gente não tem bens, a gente não tem formação catedrática, a gente não tem formação profissional, a gente não nasceu em família com brasões, nós não temos uma oratória recheada de hermenêutica e homilética, nós não temos diploma, nomenclatura, nós não temos aparência nem formosura, nós não temos bens, posses, não somos políticos, generais, brigadeiros, marechais, almirantes, não temos bacharelado, não somos senadores, não somos jogadores de futebol, ou artista de TV, ou cantor famoso, ou varões de fama, varoas de fama. Não temos cátedra, nem somos considerados, não somos considerados apóstolos, nem reverendos, nem bispos, nem pastor mor. Não temos grife, não temos nada que atrai a sociedade. Somos camponeses, pescadores,
somos cobradores, somos enfermeiros, office boys, porteiros, madeireiros, eletricistas, pintores, somos faxineiros, arrumadeiras, somos dona do lar, somos desempregados, renda baixa, não somos vistos nem notados pela sociedade que ama dar tapinha nas costas dos magistrados, dos doutorados, dos empresários, dos que têm bens e posses. Como nós não temos, estamos à margem da sociedade. Eles estão no caminho largo que conduz à perdição e nós estamos à margem desse caminho, à beira deste caminho largo, à beira. Criamos no nosso coração a ideia de que vale a pena estar à margem desse caminho largo, dentro dessa estrada estreita, a qual conduz à salvação. Por isso não dão crédito à nossa pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Eles nos acham loucos. Sim, loucos. Como pode pessoas tão desprezadas, desprezo tal que os homens não querem nem ter a cada um de nós por perto. A sociedade não quer nos ver por perto. Em grandes salões de festividade, cria portas serviçais. Aquela ali é para os servos. Sim, são os servos de Deus Altíssimo, mas aquelas portas, aos olhos dele, é para os servos, à margem da sociedade. Aquela entrada ali, aquele hall ali, é para os poderosos. Mas aquela ali é para aqueles que estão à margem da sociedade, na visão cosmopolita. Então, Deus me deu uma mensagem. Não creram em Jesus e tiveram ele por louco ou filho do Beelzebu, porque ele não tinha aparência nem formosura. Morava em Nazaré, pior cidade, a escória da sociedade. É como se fossem as favelas e comunidades que hoje existem no Brasil. Mora onde? Na Rocinha, no Vidigal. Mora onde? No Complexo do Alemão, no Chapadão, na Pedreira, no Lixão. E pode vir alguma coisa boa dali? Jesus era de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa dali? Jesus não tinha aparência nem formosura. Parecia homem de dores. Que nem esses homens que vivem desde cedo nas obras, debaixo do sol quente, sua pele fica rachada, envelhece cedo, com 30 anos parece ter 70. Jesus era assim. Sem aparência nem formosura. Quem vai crer num cabra desse? Quem vai crer que nós, sem aparência nem formosura, à margem da sociedade, possa dizer para todos que somos literalmente filhos de Deus e que temos um reino. Eu tenho um reino. Eu sou filho de Deus. E sobre mim está a unção de rei, de profeta, de sacerdote, de atalaia, de arauto, de servo, de amigo de Deus e noiva do Filho de Deus. Quem vai crer nisso? Detalhe, que nesse corpo corruptível somos tão errantes quanto eles são. Aí que piora mais o quadro. O cara peca que nem eu, erra que nem eu. Quem vai crer num cabra desse? Eliseu, ninguém cria nele. Mas ele errava que nem eu e você. Quando aquela sunamita
que vivia ajudando ele com seus bens, comida, bebida. Preparou uma casinha para ele em Jerusalém, para quando ele viesse do deserto, para Jerusalém ter onde comer, beber e dormir e se vestir. Aquela sunamita cuidou dele com seus bens. Nunca demonstrou interesse algum, a não ser conhecer Deus por meio dele. Ali vai um santo homem de Deus. Ali eu reconheço um grande homem de Deus. Vou cuidar dele, alimentar ele, nutrir ele, vestir ele. Pois bem, certo dia seu filho morreu. Ela nem falou para o marido. Saiu na intenção de chegar até Eliseu, o homem de Deus, onde sabia que Deus era com ele, e foi lá só para adorar a Deus e dizer: Deus, perdi meu filho, mas não perdi minha fé em ti. Perdi meu filho, mas eu te amo, te adoro. Reconheço que tu é Deus na vida de Eliseu e na minha vida também. Seja feita a tua vontade. Ela foi para isso, mas Eliseu, no corpo corruptível, quando soube que o filho dela morreu e que Deus queria ressuscitar, manda Geazi ir lá ressuscitar. E Geazi foi. Quando ela chegou, ele no corpo corruptível disse: veste aqui só porque teu filho morreu, né? Pode voltar, ó. Com arrogância. Eliseu, com arrogância. Pode voltar, já mandei Geazi lá ressuscitar ele. Ela muito triste do coração. Falou: não vim aqui para isso. Eu vim aqui para adorar a Deus e dizer para ele que perdi meu filho, mas não perdi minha fé nele, nem o meu amor nele. Eu só queria estar perto do homem de Deus, onde o seu Espírito estava para me consolar. Não imaginava que tu fosse ser tão arrogante. Mas tudo bem. Agora eu reconheço que até os profetas ainda estão com natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa, arrogante, soberbo, pecaminoso que nem eu. Eu e você, não há diferença nenhuma entre eu e você. Somos tão pecadores e tão dependentes da graça de Deus quanto qualquer um. E ali foi uma tapa, sem luva, na cara de Eliseu. Eliseu, sunamita, eu e você, somos iguais perante a Deus. Cada um no seu ofício, cada um na sua vocação. Mas todos de Deus. Todos de Deus. Povo Maranata, a gente tem observado que temos trago pérolas preciosas para a sociedade, para os homens, com nossas postagens em áudios, em vídeos, nossos sermões, nossas pregações. Postamos no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, nas pregações nas ruas, nas igrejas, com distribuição de CDs, como a irmã Ângela me concedeu para distribuir, folhetos, como o irmão Igor me concedeu para distribuir. Mas muitos, infelizmente, tanto na rede social quanto na rua, se fazem cães e porcos. Dura essa palavra, mas é a mais dura realidade. Cães e porcos. E eles não sabem o que está escrito na Bíblia, o que Jesus quis nos transmitir quando disse: não jogueis pérolas aos porcos. Sim, eles não sabem. E quando leem essa passagem ou ouvem essa passagem, não compreende bem esse texto. A expressão está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas.
para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Eu, Ricardo Luiz, vos digo, precisamos observar que esse texto está dentro do conhecido Sermão do Monte, que foi proferido por Jesus aos seus discípulos. No Sermão do Monte, que está em Mateus 5, verso 1 e 2, está escrito: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... E aí vai, todo o ensinamento. Os que ouviram Jesus ensinar, os discípulos, eles ouviram o Evangelho. A palavra de Deus é pérola, a boa notícia é pérola, é algo valioso demais. E nesse ensinamento, nessa pérola que Deus lançou diante dos seus discípulos, ensinou acerca dos seus discípulos, evidenciaram tudo a respeito do reino de Deus. Jesus instruiu tudo acerca do seu reino. Então, os discípulos de Jesus herdaram dele a pérola chamada Evangelho, que é a palavra de salvação, a boa notícia, a demonstração do poder e do amor de Deus através de prodígios, de sinais, de maravilhas, de ressurreições, de cura. Pérola exposta pela palavra, pérola santa dada por Deus aos seus discípulos, que agora, por adoção, são filhos, amigos de Deus, noiva de Jesus Cristo. Estaria então Jesus orientando a seus discípulos o não compartilhar desta pérola com as outras pessoas? Evidentemente que não. Observe que a ordem para não dar o que é santo e não jogar as pérolas se refere e indica dois personagens, os cães e os pólipos. O texto mostra que esse tipo de pessoa pisa no que é santo e dilacera os que apresentam a pérola, resistindo ferozmente. Jesus fala aqui daqueles que resistem e zombam. Cães e porcos. Os cães resistem, os porcos. E de forma demoníaca, eles resistem e zombam das pérolas santas que os discípulos portam, que os filhos as têm. E buscamos compartilhar. Os discípulos do passado e os discípulos do presente não devem perder seu tempo com esse tipo de pessoa que mostra claramente que despreza e rejeita veementemente tudo que vem de Deus. Em uma de suas instruções,
aos 12 apóstolos, Jesus lhe manda: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Está em Mateus capítulo 10, verso 14. Num dos encontros de Jesus com os fariseus, Jesus declara aos seus discípulos: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Está em Mateus 15, verso 14. Da mesma forma, Paulo também aplicou esse princípio. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 5 e 6. Assim fica evidente que não há uma proibição de Jesus de que preguemos e testemunhemos a palavra a todos, mas que, observando esse tipo de resistência, blasfema, observando a zombaria diante das pérolas de Deus, diante das palavras de Deus que nós compartilhamos, não desperdicemos tempo com aquilo que se fez cão e porco. Diante daqueles que se fizeram cães e porcos, ante aquilo que temos por mais precioso de nossas vidas, as pérolas do Senhor em nossa boca. Os discípulos, tanto do passado quanto do presente, precisam usar de sensibilidade para perceber que nossas pérolas estão sendo pisadas e vomitadas a ponto de querer nos dilacerar, nos entristecer, nos sujar, nos fazer semelhante a ele, cães e porcos. E diante dessa sensibilidade, devemos sair de cena, buscando novas oportunidades, novas pessoas, que recebam de bom grado essas pérolas preciosas que temos em nós, a palavra de Deus. Você já teve alguma experiência de rejeição? Você já teve alguma experiência de zombaria em relação à sua pregação, em relação à sua postagem no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, nas suas mensagens na rua? Essas pessoas eram cães e porcos, tentando dilacerar sua fé, minar sua fé, sujar as suas vestes santas, lavada e remida no sangue de Jesus. Portanto, tenham sensibilidade. Se tu abrir a tua boca como atalaia do Senhor, dizendo que tem provas cabais, evidências fortes de que Jesus está voltando para arrebatar sua igreja, e que esse é o momento, e que todos se arrependam, porque é chegado o reino de Deus, vivam uma vida regrada de jejum e oração, ou de comprometimento com a verdade, com a justiça, com o amor ao próximo, e eles zombarem, ou resistirem,
tal mensagem, tal pérola preciosa que sai da tua boca para com eles, a fim de salvá-los, tem a sensibilidade de bater-se em retirada, sacudir a poeira do pé e procurar outras pessoas que amem ouvir acerca da volta de Jesus e construa contigo a coroa que está reservada para aqueles que anseiam pela vinda do Senhor Jesus. Quem vos fala? Luiz. E a todos que quiser ouvir de mim boas mensagens, pérolas preciosíssimas do Senhor, confiado a mim, a compartilhar com aqueles que amam saber que Jesus está voltando, é só me passar um zap. 21 97 115 1908. Vos aguardo com prazer. Ricardo Luiz. Povo Maranata, eu sei que a maioria aqui trabalha de manhã, de tarde, e ainda perde-se um tempo à noite voltando para casa. E quando chega em casa ainda perde-se um tempo para tomar banho, para jantar. Então poder ouvir um ou outro áudio de todos os irmãos, né, que vocês têm no seu WhatsApp. Então a produção em favor do reino de Deus se torna pequena, pouca, curta, difícil. Tem irmãos que não conseguem nem ouvir nada e tem que apagar tudo, deletar tudo sem ouvir nada. Até me lembro que a irmã Carla, né, irmã Carla, já me disse isso, que quantas vezes ninguém podia ouvir nada porque não tinha condição. Bom, eu, Ricardo Luiz, só procuro postar aquilo que eu julgo ser importante para as almas de cada um daqueles que possam arrumar um tempinho de me ouvir. São instruções bíblicas, sermões bíblicos, esclarecimentos bíblicos, evidências bíblicas da volta de Jesus, sonhos, visões, revelações, instruções de Deus dadas diretamente a mim por meio de N coisas, N meios, ora por sonhos, ora por visões, ora por revelações, ora por teofanias audíveis, ora por teofanias visíveis, ora pelo discernimento da palavra, ora pelo conhecimento da palavra, ora por postagens de outros irmãos que eu julgo ser fundamental e faço acréscimo, agrego, ora por respostas a perguntas, ora por respostas a sonhos recebidos, visões recebidas, tudo aquilo que eu julgo ser edificante, nutritivo, elucidativo, instrutivo, que colabora, que agrega, que soma, que evidencia que Jesus está voltando, eu posto. Minha missão é essa. Portanto, eu criei o grupo Ricardo Trombetas para que quem porventura pagar tudo que lá, pelo menos sabe que está no Ricardo Trombetas, lá registrado. Somente as minhas postagens. Agora, uma coisa eu gostaria que vocês que produzem pouco, porque estão trabalhando demais e se ocupam muito no trabalho, né? Matinal, tardinal e noturno. Toda vez que vocês ouvissem alguma coisa bastante interessante, que fizesse um áudio dizendo quanto você agregou valores, o quanto você cresceu,
o quanto isso foi bom para ti, o quanto isso valeu, porque a tua resposta eu posto para outros e acaba servindo como mensagem para os outros. E a tua resposta acaba inspirando outros a criar um tempinho a fim de produzir algo produtivo, frutífero, e também receber informações dos irmãos o quanto foi bom ter recebido esse maná do céu vindo da parte dos irmãos. E isso faz com que todos desejem produzir mais, para nutrir mais, alimentar mais, fortalecer mais, robustecer mais a todos, a fim do corpo ficar saudável, robusto, fortalecido, nutrido, bonito, cheiroso, pomposo, honroso, laborioso, glorioso, maravilhoso, com as vestes nupciais, limpa, lavada e remida, a fim do casamento triunfal com Jesus, no arrebatamento da igreja. Então, toda vez que vocês ouvirem algo que é edificante, faça um áudio que edifique mais ainda aquele a quem trabalhou para que chegasse a você algo tão maravilhoso. Porque isso estimula mais e mais a varoa, o varão, a produzir em favor do reino de Deus. E ele vê o resultado para qual foi enviado. Nem o Juan Ribe Bailarim fala, né? Nas suas orações. E que vá, que a sua palavra vá e produza o resultado para qual está sendo enviado. Só tem uma maneira de saber. É vocês fazendo um áudio, comentando. Você vê, irmã Judite Freitas, chorando, cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão Ricardo, eu estou cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Que palavra poderosa. Gente, isso é um gás, isso é um ânimo, isso dá uma alegria no coração, um contentamento, e você quer produzir mais e mais, 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 mais e mais. Dá um glória a Deus aí, crente, e produza mais, em nome de Jesus. Povo Maranata, da parte de Deus recebi instrução que muitos precisam de libertação. Principalmente agora, na reta final. Libertar-se é se tornar livre de algo que nos aprisiona. Muitas vezes estamos presos em algo que não queremos aceitar. Chegamos a ficar acorrentados em ações, atitudes, gestos, pensamentos, comportamentos, pecados extremamente ruins, somado às mentiras, aos adultérios, às autossatisfações, por masturbações, por adultérios, por pedofilias, por orgias, por jogatinas, tabagismo, alcoolismo, por drogas, por más conversações, palavras pejorativas, por arrogância, violência gratuita, descontrole, destempero, por desejos concupiscivos internos, desejos carnais, desejos de satisfação de si mesmo. Ora, sabendo que tudo isso vai na contramão daquilo a qual Deus te instruiu, porque tu foste chamado para fazer a vontade de Deus e não mais a sua. Mas a sua, por ora, prevalece. Por ora te domina, por ora te acorrenta, por ora te aprisiona, por ora te condena. Jesus Cristo morreu na cruz para nos tornarmos livres. O problema
é que mesmo assim o diabo não desiste e tenta sem cessar, sem parar, nos aprisionar em algo, com o objetivo único de nos abalar, entristecer e destruir e conduzir para o lago do fogo eterno, a qual ele sabe que irá também. Ele não quer ir sozinho, ele quer te levar, me levar, nos levar. Porém, há 3 ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos traz, a fim de que sejamos verdadeiramente livres. São eles: negue-se a si mesmo. Aprendemos em Marcos capítulo 8, verso 34 e verso 35 também, que se alguém quiser vir após Jesus, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Deus. Diz mais, hein? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Portanto, negar-se a si mesmo é olhar com os olhos altivos em relação ao teu pecado, ao teu desejo concupiscível carnal. Se você tem prazer em adulterar, fornicar, masturbar, se você tem prazer em ter várias mulheres, vários homens, se você tem prazer em orgia, em site pornô, em sites indevidos, em mais conversações com mulheres carnais, mundanas, seculares, promíscua. Se você tem prazer nisso, negue-se a si mesmo. Começa a falar para si mesmo: isso me levará ao inferno eterno. Isso me fará queimar eternamente. Eu não vou deixar com que a minha carne me consuma. Eu não vou deixar com que a minha carne me leve a esse ato promíscuo, infame, depreciativo, condenável, que me fará arder, queimar eternamente. Não vou deixar. Vou lutar contra. Vou lutar contra. Negue-se a si mesmo. Lute contra o desejo da carne. Negue-se a si mesmo. Essa é a tua cruz que você tem que carregar. Negar a si mesmo. E Deus está falando. Agora é só um pouquinho de cruz. É só um pouquinho de tempo. Carrega essa cruz. Carrega essa cruz. Carrega essa cruz. Carregue essa cruz. Em segundo lugar, se humilhar abaixo a um potente do Senhor. A humilhação é o segundo passo para termos a completa libertação. Se humilhar é fazer uma reflexão pessoal e honesta de si mesmo. É aceitar que somos completamente dependentes de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é chegar todos os dias para Ele, todos os dias, de joelho, sentado, deitado, em pé, onde quer que você esteja, e falar: Senhor, me humilho, eu sou um miserável pecador, eu não paro de me masturbar, eu não paro de me visitar sites pornô, não paro de adulterar, eu não paro de ter várias mulheres, eu não paro de ter vários homens, eu não paro de ser fornicador, concupiscível carnal, adúltero, eu não paro de ser promíscuo, eu não paro de ser sexualmente ativo, eu me humilho nas tuas mãos, eu lanço diante de ti as minhas ansiedades, os meus temores, os meus pecados. Pai, é tu, somente tu que pode me libertar, é somente tu que pode me salvar, é somente tu que pode me lavar, é somente tu que pode me remir, é somente tu que pode me encher do teu espírito. Elimina de mim tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que condena, e vai enchendo com o teu espírito, vai enchendo com o teu espírito, vai enchendo com o teu espírito, e vai dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sobe para os montes, sobe para os lugares ermos, vazios, e glorifica, bem alto, glorifica, glória a Deus, glória. Faça isso todos os dias, faça isso todos os dias, todo o tempo, até tu se encher do Espírito, até tu se encher do Espírito, até tu se encher do Espírito. Sai pelas ruas, vai dando folheto, glória a Deus, aleluia, vai dando folheto, vai se envolvendo com as coisas de Deus, vai se envolvendo com as coisas de Deus, vai se envolvendo com as coisas de Deus, vai se envolvendo com as coisas de Deus. E se encha do Espírito de Deus, e se esvazie de si mesmo.
dos seus pecados, naturalmente. Em terceiro lugar, orai sem cessar. Esta curta frase se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ela nos ensina que a oração é fundamental para sermos libertos. A oração nos aproxima de Deus, nos garante uma intimidade única e experiências maravilhosas com o Altíssimo. Vai orando, deitado, sentado, em pé, andando, subindo o monte, descendo o monte, indo para a consagração, indo para o trabalho, voltando do trabalho, voltando da consagração, lavando louça, arrumando a casa, fazendo comida, tomando banho, vai orando, vai falando com Deus, fala tudo, vai fechando as brechas, O Senhor te ama e quer ter um encontro contigo. A partir do momento que reconhecemos nossas fraquezas, negamos a nós mesmos, se humilhamos debaixo das mãos do Senhor e oramos sem cessar, vamos encontrar a verdadeira libertação. A verdadeira libertação vem do crente se envolver 24 horas por dia com Deus. Passa um tempo orando, agora passa um tempo louvando, agora passa um tempo meditando na palavra de Deus, agora passa um tempo ouvindo os áudios da palavra de Deus, agora passa um tempo assistindo os vídeos da palavra de Deus, agora passa um tempo assistindo os louvores da palavra de Deus, agora passa um tempo pregando a palavra de Deus, agora passa um tempo buscando almas para ganhar, agora passa um tempo buscando alma para resgatar, agora passa um tempo buscando almas para libertar, agora passa um tempo buscando almas para discipular, agora passa um tempo exortando, agora passa um tempo ensinando, agora passa um tempo instruindo, agora passa um tempo adorando, agora passa um tempo subindo ao monte, agora passa um tempo indo às consagrações, agora passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos com Deus. Isso é tarefa para poucos. São pouquíssimos que ouvem essa dura palavra. Dura está a palavra. Quem as pode ouvir? Quem as pode colocar em prática? Quem pode registrar na tábua do coração e não ser só ouvinte, mas ser praticante? Quem? A Bíblia responde: pouquíssimos. Quase não há na terra. Quase não há na terra. Isso quer dizer que a maioria vai queimar no mármore do inferno. A maioria vai queimar no mármore do inferno. A maioria vai queimar no lago do fogo eterno. Porque não combate um bom combate, não termina a carreira, não guarda a fé e perde o arrebatamento que está por perto, já revelado por Deus. O momento é esse. O momento é este. Só não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que o momento é esse, pode ser hoje. Já estamos dentro do momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser simplesmente outubro, novembro, dezembro, pode ser 2019. O momento é esse. Pode ser 2020, sim, pode. É o momento também. É o momento. Janeiro, fevereiro, março, abril. Sim, é o momento, faz parte do momento. Está dentro do momento, estamos dentro do momento. O momento não é outro, é este. De 2016 a 2019, ou de 2017 a 2020. O momento começou ali, ou 2016, e se conclui em 3 anos, 2019 e 2020. A figueira não der frutos, será cortada e lançada ao fogo. Você ainda tem um momento, um tempo, para poder entrar debaixo das mãos poderosas do Senhor e se humilhar, dizendo: eu sou um miserável pecador, preciso ser liberto. E segundo a Bíblia, a única forma de eu ser liberto é orar sem cessar, é me humilhar diante de Ti, reconhecendo que sou um miserável pecador. Sim, meu Pai, reconhecendo que sou um miserável pecador. E orando sem cessar e trabalhando sem cessar para me salvar
e salvar ao próximo. Quem vos fala? Ricardo Luiz. Povo Maranata, eu estava meditando, falando com Deus, né? E Deus me deu uma luz maravilhosa. Oh, Deus lindo. Ele me mostrou 3 grupos distintos, 3. Há um grupo, o grupo A, que acorda de manhã já falando com Deus, dobrando teu joelho, num esforço único, cheio de remela no olho, bocejando, o corpo ainda se espreguiçando, mas falando com Deus, dobrando o joelho e agradecendo a Deus e orando pelos seus, orando pelos nossos, orando pelos de Deus e pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo unção, pedindo poder, pedindo instrução. Esse grupo, quando acaba de orar, liga um louvor e vai louvar, liga uma mensagem no celular ou no computador ou na Smart TV e vai se alimentar. Pega o celular e vai postar mensagens próprias, vídeos próprios, vídeos assistidos, áudios próprios, áudios assistidos, mensagem da Bíblia, meditada ou recebida. E passa a manhã toda com Deus, quer seja em casa ou quer seja indo para o trabalho. Chega na hora do almoço, ora ao Senhor, agradecendo pelo que tem para comer e para beber, e entra à tarde meditando na palavra de Deus, louvando a Deus, buscando a Deus, e vai a tarde toda fazendo a vontade de Deus, procurando almas para ganhar, para resgatar, para libertar, para discipular, para instruir, para ensinar, para conduzir a salvação. Chega a noite, após a janta, mais uma vez vai meditar, vai louvar, vai adorar, vai se envolver com as coisas de Deus. Da hora de dormir, ora, cansado, desgastado pelo dia todo com Deus, e dorme. Acorda de madrugada, algumas vezes em jejum, e busca Deus, intimidade. Busca até poder achá-lo. Esse grupo, em ato contínuo, recebe como gratidão sonhos, visões e revelações, teofanias audíveis e visíveis. E a maioria zombam ou não dão crédito ou julgam que suas mensagens, suas interpretações estejam fora do contexto da realidade hoje, no mundo espiritual e no mundo físico. Existe o grupo B, que acorda de manhã, não ora, mal fala, meu Deus, muito obrigado por estar acordado, estar com saúde, mal fala e julga a sua oração. Liga logo a televisão, jornalismo, vê tiro, pancada e bomba, morte, assassinato, vê a política, vê a injustiça. E aí, emenda com o jornalismo do Mais Você, do Hoje em Dia, ou de uma culinária, ou de um fitness. Passa a manhã toda no jornalismo, almoça, entra nos entretenimentos da tarde, novelas, Casa de Família, Hora do Venenoso, filmes. Quando cansa um pouquinho, dorme, um sono da tarde, acorda, liga o jornalismo de novo, até entrar à noite no jornalismo, vir uma novela. E termina a noite cansado,
um futebol, um filme, vai dormir, ora um pouquinho e dorme a noite toda. E vira e mexe, arruma um tempo para ouvir o que está no celular, um áudio, um vídeo, ouve, assiste, um ou outro louvor, uma ou outra conversa telefônica e pronto, julga que já é o suficiente. E existe um outro terceiro grupo que ora jejua, ora mais, jejua mais do que o segundo grupo, ora mais, jejua mais, louva mais, se consagra mais, busca mais, medita mais, prega mais, mas por uma causa errada, em busca de conquistas terrenas. Expulsam demônios, exercem cura, ministram a palavra, em seu nome prega, em seu nome cura, em seu nome expulsa demônios, em seu nome ganha alma, mas motivado por ser presenteado, não com visões, revelações e intimidade com Deus, mas sim com conquistas terrenas. Casas, carros, motos, negócios, zona de conforto na finança, na saúde, no júdice, no cônjuge. Zona de conforto, zona de deleite. Comer o melhor dessa terra e não da outra terra, terra de ouro, né? A Nova Jerusalém. Então são 3 grupos distintos. Em qual grupo você está? Ricardo Luiz. Povo Maranata, presta atenção. Todos nós, servos fiéis, em função das nossas provações, sempre somos pegos de surpresa com acontecimentos que muitas vezes são como areias movediças, cujo intuito nada mais é do que nos afundar nelas, nos fazer refém delas, ser suas presas. Deveras, entendimento sobre esses problemas que surgem como areia movediça, temos que compreender, entender que nestes momentos podemos facilmente perder a calma e fazermos movimentos bruscos, nos afundando cada vez mais nessa areia movediça que surge diante de nós, quando na verdade deveríamos estar calmos, procurando achar uma saída. Se ficarmos calmos, podemos ter esperança de sairmos dessa areia movediça que surge no dia a dia, desejando que a gente faça movimentos bruscos e nos acharque nela, nos afunde nela e nos mate eternamente. Eles querem nos submergir nessa areia movediça, naquela situação. Mas é então, nesse exato momento, que é imprescindível ter mais que força. Será fundamental ter sabedoria para discernir o que é necessário para se livrar dessa areia movediça. Um galho de árvore acima da tua cabeça, algo acima da tua cabeça, olhando para o alto. Olhe para o alto. Pode estar ali a tua saída. Tenha paciência, calma, serenidade. Seja determinado. Você precisa ter uma atitude, ter equilíbrio para dar o salto certo nesse galho e se agarrar nele. Naquilo que está no alto da tua cabeça, está no alto, e que você, erguendo as mãos, possa se agarrar e não largar mais,
Mantenha calma. Quando os nervos saltam sobre si, usar a fé. Quando não se vê a solução, vai exigir mais reconhecimentos já vivido, vai exigir equilíbrio, paciência, sabedoria, sem movimentos bruscos. É a atitude certa. Levantar as mãos e dar o salto certo para aquilo que está no alto, para te desprender da areia movediça dos tempos modernos. Se te mostrares fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Será fundamental cremos em alguém mais forte que nós. Cremos que aquilo que está sobre a nossa cabeça é que tem a solução. Chegou o momento de você olhar para o alto. Por perto está a tua redenção. Chegou o momento de você olhar para o alto e saber que o que pode te tirar dessa areia movediça dos tempos modernos, querendo te afogar, te submergir, te matar, te consumir, só com aquilo que está sobre a sua cabeça. O arrebatamento da igreja. Quem vos fala? Ricardo Luiz. Muito feliz. Povo Maranata, preste bem atenção. Meu conceito de redenção, meu conceito de pregar redenção. Primeiro, porque já ouvi a voz de Deus dizendo: pregue a minha vinda, pregue a minha vinda, pregue a minha vinda, doa a quem doer, doa a quem doer. A maioria não vai crer. A maioria é cético, a maioria é zombador, a maioria não conhece a palavra de Deus na sua essência. Deus deixou bem claro que Ele daria um sinal para nós. Um sinal que faria com que nós entendêssemos que chegou o momento da sua vinda. O momento da sua vinda. Não sei o dia e a hora, mas o momento eu sei. Esse momento. Esse é o momento porque Ele tem nos falado que é o momento, por sonhos, visões, revelações, teofanias audíveis e visíveis pela palavra. Esse é o momento. O momento. Eu não sei o dia e a hora, mas sei do momento. Conheço indícios. Se em 3 anos a figueira não der fruto, é cortada. O ministério de Jesus foi 3 anos. O nosso ministério, de saber o momento, ou ele se deu em 2016 para 2019, 3 anos, ou ele se deu em 2017 para 2020, 3 anos. Quem não der fruto em 3 anos, de 2016 a 2019, ou 2017 a 2020, será cortado. A árvore toda é cortada, não vai dar fruto nenhum. Eu tenho dado muitos frutos, muitos frutos. Veja bem. O momento, nós sabemos, à luz da Bíblia. Levantai as vossas cabeças e vede a redenção. Opa! Quando ele fala levantai as vossas cabeças, é porque ele está dizendo, ó, chegou o momento, chegou o momento, chegou o momento, pode levantar a cabeça. Perto está a redenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, verso 28. Lucas 21, verso 28. Opa! Está me dizendo que haveria um momento em que um povo saberia que teria que olhar para o alto, focar no céu, focar no alto. Então, aqui, eu posso agora espremer o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 20. Porque está abatida, ó minha alma? Espera, pois, no Senhor. Acaso existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Como, por exemplo, te arrebatar? Como, por exemplo, cumprir
com o que ele está falando, chegou o momento de olhar para o alto, por perto da redenção? Por que então te consomes ao perceber a fragilidade que tens? Faz-me lembrar, meu Deus, essa deve ser a sua oração. Faz-me lembrar, meu Deus, que sou pó e que nada posso por mim mesmo. Pois quando sinto a minha pequenez, tremo-me por dentro de aflição. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Porque embora tu falou, pode já olhar para o alto e alegrar o teu coração, que chegou o momento da tua redenção, a tua aflição faz esquecer isso. E você se abate. Por isso a maioria está recuando, porque está se abatendo e se esquecendo que Deus nos avisou o momento, Deus nos avisou o momento, esse é o momento, esse é o momento, esse é o momento, esse é o momento, Deus avisou, isso é profético. Lucas 21, verso 28, haveria um povo que saberia o momento da sua redenção, haveria um povo que saberia o momento do arrebatamento, o momento está englobado entre 2016 a 2019 ou 2017 a 2020, ponto final. O momento nós sabemos, não sabemos é dia e hora. A gente faz analogias, prefigurações, conjecturas, estudos analógicos de Deus poder usar padrões ou não, uma festa judaica ou não, uma comemoração judaica ou não, como essa agora das festas das luzes em 21 de dezembro, Lucas 21, podia se cumprir em dezembro de 21, festa das luzes. Poderia, um padrão. Se vai usar ou não, não sei. Mas é bom conjecturar, é bom fazer analogias, é bom crescer na graça e no conhecimento. Se ele vai usar padrões ou não, uma primavera judaica ou não, uma primavera no hemisfério sul e um outono no hemisfério norte, ou uma primavera no hemisfério norte e um outono no hemisfério sul, se ele vai usar ou não, é problema dele, não meu. O meu problema é saber que estamos no momento. Esse momento viramos atalaia, anunciando a sua vinda. Viramos arauto do rei, proclamando o seu reino. Viramos dispenseiro da sua dispensa, alimentando o povo no deserto, nutrindo com pão e água. A nossa missão é ser profeta, profetizando a sua volta. Com sonhos, visões e revelações. Nossa missão é ser sacerdote. É levar a problemática do povo para Deus em oração, em clamor e súplica, em pranto e choro. A nossa missão é ser amigo de Deus, amando a sua vontade mais do que a nossa. A nossa missão é ser filho de Deus, deixando bem claro que Deus tem filhos na terra. Nossa missão é ser corpo de Cristo, dar continuidade às aflições de Cristo. Nossa missão é registrar a Bíblia no coração, temer e tremer, obedecer por conhecer o que está escrito na palavra de Deus. Quem vos fala? Ricardo Luiz.